nosso assunto de hoje, Viver Aqui e Agora, ele é proposital também. Minha convidada é uma colega e também foi uma professora minha que me ajudou muito e continua me ajudando porque eu continuo aprendendo com ela, né? E ela tem bastante informações, bastante conhecimentos, é terapeuta. Então, eu estou aguardando ela chegar. Obrigada a quem está chegando agora, quem vai assistir depois também. E uma coisa sempre é certa, quem assiste, quem vem ao vivo e quem assiste depois, nunca é por acaso, é sempre porque a pessoa está procurando algo, que a pessoa está numa vibração, que está procurando algo relacionado a esse assunto. Olá, obrigada, vocês estão chegando. Então, Maria Elis, sei que vou te aceitar aqui. Ainda não falei muito, não falei nada sobre. E ao mesmo tempo minha colega, né? De uma formação. Cadê você? Talvez a tua câmera tá virada, Maria. Opa, não tá não. Opa! É Tô é tentando, que tô tentando eu, colocar eu, aqui. eu vejo as outras pessoas chegando, eu penso que elas são igual eu, assim, iniciante, aprendiz. Porque, Tranquilo. porque você já tem todo o cenário sempre, já está em É, prática. não, e aí eu queria colocar o celular diferente aqui, mas não deu muito certo. Mas então, né, a gente segue como tá. Então, Maria, eu só falei que você foi minha colega e minha prof, né? Ah, obrigada que você está aqui com a gente. Tem várias que são colegas dessa mesma formação. Eu te conheci mais de perto no Resgate do Pai, que você foi a professora no Resgate do Feminino também. Eu te vi lá, mas assim que eu te conheci mais foi depois, que faz exatamente um ano quase, né? É, é que Foi em janeiro, fevereiro do ano passado que eu fiz foi essa formação, né? isso. E acho que a Então, gente daí acabou se aproximando, né? Porque a gente vai afunilando e a gente vai trocando mais informação, a gente vai trocando cada vez mais e a gente vai se conhecendo, né? convivendo com as mesmas pessoas, as mesmas amizades, né, faz toda a diferença. Toda a E, diferença. e só para quem está chegando agora, talvez não assistiu outra live semana passada, essa convidada aqui, toda especial, ela faz parte de um grupo que eu entrei numa formação, foi em setembro, outubro do ano 2020, né? Na primeira formação, para me tratar das minhas crises e minhas loucuras internas, né? E depois, em janeiro, entrei numa outra formação que eu estava falando dessa do resgate do pai, né? E essas lives agora de domingo, janeiro e fevereiro, não, fevereiro e março, vão ser todas com convidadas que fizeram parte desse processo, dessa caminhada, né? Então, daí você, como professora, como colega, nossa, eu gostei muito da tua aula na época lá do resgate do pai, assisti depois mais uma vez e eu acho que já perdi o acesso agora, né? Só que cada fase é um dos assuntos também que a gente vai comentar hoje, né? A gente Isso. sempre é muito ser muito imediatista, né? Eu, quando assisti a primeira vez, eu estava naquela, eu vou fazer esse curso, essa formação e vou estar pronta para tudo, né? Isso Ai, que mesmo, né? emoção! É. Como a gente é bobinha, né? Então, se apresenta e faz a sua parte, depois vamos. Ah, é uma honra estar aqui também dividindo, né? Eu acho que o que a gente faz, assim, é, é compartilhar, né? É o que a gente mais gosta de fazer. E eu achei muito lindo, assim, né, da tua parte, né, Silvina, comentar, assim, que o que
me ficou na minha cabeça, assim, que eu achei muito maravilhoso, né? É que não tem idade pra gente olhar pra nós, né? Porque o que eu mais vejo, assim, o que eu mais atendo são mulheres que falam, ah, eu já tô muito velha, eu não consigo mais, agora o tempo é outro, ou agora não dá mais, não acompanho mais, o meu ritmo é diferente e assim por diante, né? Ó, E eu arrepiei todinha. Era é essa a minha postura há 2 anos atrás. E depois, isso. um ano atrás, ainda assim, eu queria tudo muito rápido, porque não, porque eu já sou aposentada, já tenho idade, eu tenho que ficar pronta logo, eu tenho que, assim, uma coisa. E daí a gente não caminha, né? Aí não Isso que você caminha. falou é exatamente a minha postura. E volta e meia eu entro ainda nesse processo. Então é uma caminhada. É uma jornada assim intensa, né, de olhar para a gente sempre. E o que eu vou falar hoje, assim, esse compartilhamento que eu quero trazer para vocês é justamente esse, porque o tempo ele não existe como a gente colocar dentro de uma caixinha e falar que uma pessoa, sei lá, de 80 anos não pode olhar para si mesma e melhorar, né? Porque a gente não vai melhorar fazendo curso, a gente não vai ganhar dinheiro fazendo curso. O que a gente vai ganhar é muito auto-amor, é muito acolhimento, é muito se colocar. E aí sim a gente consegue ganhar dinheiro, a gente consegue ter autoestima, ficar mais bonita, resolver a vida, enfim. É a partir disso, né? E eu também, então, conheci a Silvina nessa jornada que a gente fez juntas, né? E eu já comecei, já faz uns 3 anos na minha jornada de fazer uma transição de carreira das empresas para ter o meu próprio negócio, que é ser terapeuta, né? E hoje eu sou consteladora familiar e facilitadora da lei do tempo. Trabalho com florais, com reiki e estou me formando esse ano num curso super novo que às vezes as pessoas nem estão vendo, mas que é um curso que capacita a gente para trabalhar através do SUS, né, nos hospitais, nos postos de saúde, né, que é terapias integrativas complementares, que é a gente poder levar, né, para as pessoas uma forma mais leve, né, através dos florais, do reiki, da meditação, da constelação, do tempo natural, a gente poder levar cada vez mais isso, né? Porque às vezes eu ouço assim, as pessoas falando, ah, mas até quando é muito longe, né? Eu não consigo chegar numa constelação, eu não consigo chegar. Consegue, gente, consegue, porque eu vejo assim que as faculdades elas estão ampliando mais, trazendo mais gente capacitada. E eu quero desenvolver um projeto muito bacana aqui na minha cidade também. Eu já participo de um projeto gratuito que a gente, né, faz tudo isso, que se chama Sábado Zen. E aí a gente se encontra para doar reiki, doar yoga. É um dia assim de muito relaxamento, assim, né? E eu tenho assim, né, que a gente precisa expandir mais e levar esse conhecimento, porque às vezes as pessoas nem sabem que esse conhecimento existe e que as mulheres, principalmente, possam, não excluindo os homens, né? Claro que eles têm um lugar muito maravilhoso nas nossas vidas, mas que as mulheres consigam se curar e através desse feminino curado a gente consiga resgatar o masculino também, né? Então, eu sou muito grata de estar aqui, né? Grata pela internet, pelas mulheres, para a gente poder falar ainda um pouco mais sobre tudo isso que a gente vive, para que todas possam sentir o que a gente sente, né, Silvina? Não tem explicação, né? Não. A gente vive cada dia um processo diferente, continua com altos e baixos, Sim, só que não existe essa dizer, não, agora eu estou curada, agora eu vou ficar só zen, né? Só por cima, né? Sempre a gente vai precisar dos outros para a gente lembrar que a gente é humana. isso mesmo. E eu acho que é muito importante também a gente ver que a gente não faz por exemplo, uma terapia, né? A gente não faz algo para a gente ficar curada, né? A gente faz algo para tirar uma venda dos olhos e olhar para a nossa vida com um novo olhar. É isso que a gente faz na constelação, né? É isso que a gente faz através do tempo natural. A gente olhar, porque a gente não consegue apagar, né? A gente não apaga as maldades, a gente não apaga
a nossa infância, os abusos. A gente não apaga nada disso, mas a gente começa a ter um novo olhar para tudo isso e a gente já não fica mais refém daquilo que a gente fica, porque a gente fica refém das emoções, das dores, dos traumas e tudo mais. Então as terapias elas vêm para nos mostrar que a gente pode olhar para isso com novos olhos, né? Então a gente precisa de muita coragem também para olhar, porque não é todo mundo que está ali preparado para olhar, mas eu convido assim as pessoas a olharem, porque a gente consegue fazer esse caminho muito amoroso e muito libertador, né? A gente tem que ter muito amor com a gente mesmo e também paciência, muito amor com os outros, né? Porque para nós também, se não tivesse outras pessoas que insistissem, que jogassem aquela sementinha a cada dia, né? A gente Isso. não teria visto o que a gente tem, assim, consegue ver hoje, né? Então a gente tem essa missão de, como você falou, tem muita gente que não sabe que é possível, que existe tanta coisa gratuita, tanta coisa assim de disponível. A internet hoje em dia, nossa, a gente consegue, não precisa dinheiro, não precisa ter capacidade de sair de casa, não precisa de independência financeira. A gente consegue, né? Onde está, em qualquer lugar. Sim. E está muito disponível, né? Muito disponível. Então, a lei do tempo é algo que traz essa conexão, né? Viver o aqui e agora é olhar para o tempo de uma forma diferente, né? Olhar para o calendário de uma forma diferente, olhar para o relógio de uma forma diferente, né? Então, tudo isso é um convite assim que eu deixo até, né, para que a gente possa olhar de forma diferente para tudo que a gente vê hoje, né? Então, a lei do tempo ela faz com que a gente se conecte, né, com a gente mesmo, com o tempo natural, com a naturalidade, né, da natureza, o fluxo que a gente recebe, que às vezes a gente não está conectado, né? Conectado no sentido de existe uma memória elevada de amplitude, de conhecimento, de leveza, de harmonia. Existe essa memória. E a gente não consegue acessar ela porque hoje em dia a gente fica muito atrás, correndo atrás do rabo. Eu me sentia, eu vou falar assim, mais ou menos do que eu me sentia, e é o que eu vejo, assim, né? Então a gente corre atrás de resultado, né? Se a gente está trabalhando numa empresa hoje, a gente tem meta, tem os dias da semana, tem o mês que a gente precisa, né, completar, tem as contas que precisa pagar. Então, tudo isso faz com que a gente entre numa mente acelerada, né? E essa mente acelerada faz com que a gente perca a conexão de ser humano, ser humano. E quando A a gente não gente olha para o é lado, a gente não vê mais o novo, o diferente, a gente acaba vivendo no automático, né? a gente fica refém desse tempo que a gente chama que tem um lema que tempo é dinheiro, mas na verdade não é isso, né? Tempo é arte, pelo Sincronário da Paz, que é o calendário da lei do tempo, a gente fala que, né, o tempo é arte. E através da arte a gente consegue ter a paz, e através da paz a gente consegue ter harmonia. E aí a gente consegue trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais, porque aí a gente está num fluxo. A gente não está lá tentando matar um leão por dia, como muita gente fala, né? A gente está apenas fluindo, aproveitando o fluxo da abundância que a natureza nos dá, né? Se a gente for parar para olhar, a natureza ela nos fornece tudo. Ela fornece água, né? Ela fornece o fruto, ela fornece tudo. Mas aí existe o que eu costumo dizer de uma retirada de recursos naturais desordenada, que é acelerar os cultivos das fazendas, acelerar o cultivo dos animais, acelerar tudo isso, né? E é onde a gente começa a perceber que não existe fluxo, que existe sim um controle humano em cima disso. E aí é onde a gente começa a perceber que a gente está desconectado, a gente não está conectado, né? Não estamos mais conectados. Então, Porque muito, assim, essa questão de tudo hoje em dia é rápido, tudo é possível.
a ciência evoluiu tanto que uma planta que, tipo, uma salada que levava meses para crescer, agora em 15 dias está pronta. E a gente não percebe que a gente está se alimentando desse, desse algo assim que não faz parte do natural, que É é um isso. químico que a gente está ingerindo, mas também a gente está entrando num processo automático, a gente não está olhando quanto de vida de verdade isso é. E todas essas coisas vão provando. Travando tudo, travando o fluxo. Então, não é difícil da gente perceber pessoas perdendo plantação, pessoas perdendo recursos naturais desordenados que a gente vê cavando muito, tirando muito da natureza e de repente perde tudo. Porque existe um fluxo, existe uma harmonia na natureza. Existe a época de plantar e a época de colher, por exemplo. Então, eu estou trazendo esse exemplo para ficar mais claro como é viver através do tempo natural, né? Então, existe a hora da gente plantar uma planta e depois colher, por exemplo, o milho, né? Ele existe, mas hoje em dia existe também o controle humano, que eles querem fazer produção. E é essa produção que acaba até danificando o nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo. Hoje em dia, ingerir uma carne bovina, ela é uma carne ela é uma carne que traz uma depressão no próprio alimento, por causa da forma do abate, por causa da forma da criação, né? Por causa da forma de como é feito, né? Então, não é que a gente não precise comer carne, não é isso. Mas é um olhar para como isso é feito, como isso é produzido, né? De que forma a gente está recebendo, extraindo os recursos naturais. Então, é essa visão consciente que a gente busca e que a gente resgata. Então, viver através da lei do tempo é acessar essa memória elevada, né? Essa memória elevada onde a gente tem essa informação de conexão, né? É que essa conexão de que sim, eu sou um outro você, né? Por exemplo, agora eu não posso mais apagar da memória que eu tô te vendo, né, Silvina? Então, e as pessoas que estão nos assistindo também tá gravado na mente delas como a gente está aqui. Então, não tem como apagar, né? E aí tudo isso é uma conexão que a gente faz. É uma conexão com o outro, é uma conexão que a gente vai buscando e através do outro e dos compartilhamentos a gente vai trazendo tudo isso para essa memória elevada onde a gente consegue ter uma harmonia, onde a gente de fato consegue se colocar no lugar do outro, né? E a partir disso a gente compartilhar juntos para que a gente possa ter essa vida leve que no fim todo mundo quer ter, né? No fim, todo mundo quer ter uma vida leve, no fim, todo mundo quer ter paz, mas ninguém sabe por onde começa. O importante é começar, né? Isso. O por onde é o secundário. Então, se eu sei que eu não estou feliz com a vida que eu tenho, eu preciso tomar atitude. Eu vou começar. Uma coisa, aquilo que eu estava falando lá no início, a gente acredita assim muito, isso atrava a gente bastante. Eu entrei com essa atitude de criança, se eu Isso. fizer uma constelação hoje, faço uma formação hoje, eu já estou pronta. É uma atitude que impede a gente de crescer e olhar para a nossa própria responsabilidade, né? Porque Porque a o que gente vai fica fazer olhando diferença só para essa dor, né? A gente olha só para essa dor. Essa dor e aí o tempo ele é atemporal, né? Então por isso que a constelação a gente consegue buscar nossa criança, buscar nossa emoção que tá lá na nossa avó, às vezes bisavó, às vezes presa em alguma ancestralidade que a gente às vezes nem conheceu, né? Então o tempo ele nos conecta com essa raiz e faz com que a gente busque essas emoções e libere essas emoções, né? Por isso que não existe essa coisa da gente dizer que é tarde demais. E aí a gente vai lá e busca. Então hoje em dia a gente tem muitas pessoas aí com 60, 70 anos ainda sendo guiados por sua criança ferida, né? Ainda ali com a dor daquilo que sofreu lá na infância. Então, isso é algo que a gente precisa liberar, né? Porque todos devem ter assim, todo mundo precisa ter essa harmonia, assim, é aquilo que eu falei, todo mundo quer ir atrás e quer ter essa harmonia, enfim, quer ter essa leveza, e tudo isso está nesse resgate interno que a gente faz, né?
para que a gente traga para fora toda essa visão daquilo que é, mas que a gente consegue ver de uma forma diferente. E cada um é único, cada um faz seu processo no próprio tempo, né? Uma coisa que eu Isso. percebi agora bastante, convidando as colegas para virem aqui comigo fazer live, várias me responderam, para mim, esse programa não foi o que eu esperava que fosse, né? Um dia pode ser daqui a 10 anos ele vai ser o que ela esperava, né? E não é assim que Não. acabou o programa, parou o efeito, né? Isso é tudo processo, né? Então Sim. tudo bem que não foi igual para mim, como para mim não foi igual para você, né? E todos os outros que estão aqui também, a Cássia, acho que é a Cássia do Respire Inspire, né? Também foi uma colega que chegou depois. A colega que estava aqui domingo passado, também ela era uma, é, já da turma anterior à minha, né? Cada uma está na sua caminhada própria, né? E não desistir de si mesma, né? É, e cada um tem o seu processo, né? Eu acho que além da gente aprender a se conhecer, né, através do compartilhamento, das terapias, enfim, quando a gente começa a se olhar, né? Quando a gente busca por uma cura, né? Como você falou, não tá bem, então eu vou procurar uma cura. Então isso já é um movimento que a pessoa vai se conectar com ela mesma e ela vai conseguir compreender que o outro tem o tempo dele. Então o meu tempo não é igual ao teu, né? E assim a gente segue na impermanência da vida, né? Porque nada é permanente. Nada está sob o nosso controle, né? A gente precisa surfar na vida mesmo. Seguir o fluxo, porque o rio ele não vai, o rio ele não faz um percurso diferente, né? Ele vai por onde ele precisa ir, ele encontra o mar da forma que ele precisa encontrar, ele não vai fazer um outro percurso. E muitas vezes a gente quer fazer outros percursos na vida da gente, né? E aí a gente Entrar no acha. E a gente acha mais fácil, às vezes, ficar ali sofrendo. Às vezes a gente sabe, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo bem básico, assim, que é o que eu passei, né? Não estava feliz no trabalho. Mas tá, tô ganhando dinheiro, vou ficar aqui, sabe? Então, não, tá incomodando alguma coisa, vamos ver o que que é, né? Vamos atrás de ver o que que é. Olhar para a ancestralidade. Às vezes a gente tá ali presa numa memória de querer agradar o nosso pai ou nossa mãe, né? Por exemplo, a minha história, né, que eu conto lá nessa jornada que eu fiz junto com a Silvina, onde a gente se encontrou, eu falo muito, né, da questão da profissão, aonde a gente, onde eu queria ser muito amada. Tudo que eu queria era ser muito amada, porque eu vi o meu pai trabalhando e ele era muito amado, né? Então, no fim de tudo que eu buscava era esse amor de ser reconhecida, mas na verdade eu queria ser igual ao meu pai. E quando a gente quer ser igual ao pai, a gente está excluindo, né? Há uma exclusão muito forte. Então, eu fiz um trabalho interno muito profundo para resgatar a minha essência e não viver na sombra dele, né? E sim seguir o fluxo da vida, tomando essa força, tomar mesmo, né? Quando a gente chama tomar a força, é tomar, né? Igual a gente pegar uma água e tomar, é tomar mesmo, sabe? Independente de como tenha sido o nosso pai, mas e sim tomar essa vida. Então, o que ele não fez por mim, agora eu faço. O que eu não recebi deles, agora eu faço por mim, né? Então, e a partir desse momento é que eu consegui sair, né? Eu fiz uma transição de carreira em 2020, quando a pandemia tinha estourado. Aí me chamaram de louca e tudo mais, mas eu fui fazer. Foi fácil? Claro que não foi fácil, né? Mas era a minha essência, então a gente tem aquela força de fazer, né? É diferente, a gente está sentindo aquela, aquele motivo, né? Aquela motivação para a gente ser aquilo que a gente é. E hoje eu me considero uma pessoa amada pelo que eu faço, as pessoas que eu atendo, aquilo que eu faço. E no fim, eu sou amada como eu tanto queria, né? Como eu tanto queria, mas por mim, não a sombra dele, né? Então, não se, né, que as pessoas não fiquem reféns desses sentimentos. Quando viu que é uma pedra no sapato, é alguma coisa que está incomodando, não importa a nossa idade, não importa o tempo que a gente aonde a gente está, né? Não importa, assim, importa é aquela vontade de ser melhor, aquela vontade de se curar, né?
Quando a gente tem, você falou de transição de carreira início de pandemia, né? Se a pessoa tem tanto medo de fazer essa transição, é porque ela ainda tem a crença lá que tempo é dinheiro, que tempo Isso, não é vida, que tempo não é arte, tempo não é potencial em qualquer idade, né? Então, se isso. a pessoa é movida pelo medo, né? Não pelo, movido pelo passado, né? Pela É, vida, precisa né? O movimento da vida, porque quando a gente fica muito na zona de conforto, nós não estamos no movimento da vida, a gente está no medo. E aí as coisas não acontecem, né? E as coisas não acontecem. Eu lembro que quando eu trabalhava, quando eu trabalhava assim com horário, né, na empresa e tudo mais, eu ficava esperando as minhas férias para mim poder ir para a praia, né? E aí eu pegava 30 dias de férias, 15 dias eu ficava na praia. E esses dias eu tava me dando conta que agora eu vou todo final de semana pra praia. Então, assim, é qualidade de vida, né? É uma qualidade de vida. Então, assim, não que a gente não precise trabalhar nas empresas de forma alguma. Eu trabalhei muito, sou muito grata aos lugares que eu trabalhei, porque foi lá que eu consegui, né, desenvolver muita coisa, assim. Sou muito grata, assim, com muita honra. Eu saí com muita felicidade, com muita honra. Até hoje eu volto lá, almoço com eles. É muito bacana o meu relacionamento com eles. Mas é a gente perceber que a gente pode dar um passo a mais. Fazer uma transição de carreira não é trocar um emprego pelo outro. É a gente conseguir perceber que a gente deu um passo a mais em direção à nossa essência. Então eu agradeço aquilo que eu estou fazendo, né, com muita honra, eu olho para isso, agradeço tudo aquilo que está me trazendo de conhecimento, mas eu percebo que eu posso contribuir mais, eu percebo que eu posso dar um passo em direção a outra coisa, né, a qualquer outra coisa. E aí eu agradeço aquilo que eu estou fazendo para que eu possa seguir, porque às vezes a gente não encerra ciclos e o que a gente vê é uma rotatividade dentro das empresas, dentro das profissões, a gente vê uma rotatividade de curso, né? Na faculdade o pessoal começa um curso e não faz, vai para o emprego e não fica. E isso não é transição, isso é não ter força de sistema familiar, não ter força de pai, não ter força de mãe, né? É isso. isso que acontece. A gente vê muitas pessoas que querem fazer uma transição, mas elas estão com tanta mágoa, tanto ressentimento com aquele emprego anterior que não deu o salário, que não deu, com algum chefe que foi essa ingratidão que está lá no coração sem ser vista, né? Isso. Ela não vai deixar você ir para frente, né? Não. Então E a... porque se o passado não está bem, o futuro não vai estar bem, né? Não, e aí tem até o encerramento dos ciclos, né? Que a gente aprende muito dentro, aprendendo a seguir o tempo natural, né? Que o tempo natural, pelo sincronário, a gente vive ciclos dentro de ciclos, né? Então a gente vive o mês, a gente conta 28 dias, que é os ciclos da lua. Então são 13 luas de 28 dias. E não são 12 meses irregulares, que um mês tem 30, outro mês tem 31, outro mês tem 28, né? Então há uma harmonia na contagem dos dias. E aí a gente encerra, porque a Lua ela faz um ciclo. A Lua ela tem a sua forma de transitar e também ela traz essa contagem, onde a gente até aproveita os ciclos da natureza, que são regidos pelas 4 fases, e a gente acaba percebendo que a nossa vida também é feita por fases e por ciclos. Então a gente precisa encerrar esses ciclos, né? E a transição de carreira, ela é uma finalização de um ciclo. Ela não é uma coisa que eu preciso excluir, né? Ah, eu saio com dor dessa empresa, né? Como tu falou, às vezes as pessoas fazem lá um contrato, alguma coisa, e daí não é respeitado, e aí vem dor, e aí vem coisas do passado, e aí não conseguem encerrar para dar um passo em direção a outro lugar, a melhorar, porque no fundo todo mundo, todos nós queremos um lugar bom, queremos ser amados, né? Então que a gente possa fazer isso de forma mais harmoniosa, né? Então, começando a agradecer o que a gente tem para que a gente possa dar esse passo em direção àquilo que a gente deseja, né? É muito importante finalizar esses ciclos, né? Olhar. Eu fiz uma constelação esses dias que a pessoa estava com muita dor, não era nem da última empresa, era do penúltimo, sabe? Não era nem da última, era da antepenúltima, digamos assim. Então a pessoa já estava lá na frente,
não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia receber elogio, não conseguia fazer o seu trabalho, né? Não conseguia produzir porque tinha uma dor que estava lá atrás de um negócio mal resolvido, de uma sociedade. Então, no fim, ela excluía o dinheiro, né? Porque ela queria excluir toda aquela história. E no fim, toda aquela história foi um impulso para que ela pudesse viver a vida que ela tem hoje. Então, é muito importante finalizar ciclos. E a gente não finaliza, gente, porque a gente pode ver até pelo ano que a gente... O ano do gregoriano, né? Do calendário gregoriano. Às vezes a gente passa do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Às vezes a gente está lá no dia 15 de janeiro e fala, o ano passado. Daí, não, é esse ano. Não, foi semana passada. A gente não consegue acompanhar. A gente não consegue. E pelo sincronário a gente tem um dia fora do tempo. Que é justamente para isso. Que é para a gente finalizar esse ciclo. Respirar. É um dia onde a gente festeja. É um dia onde a gente se encontra para meditar. Né, pela paz mundial, pela nossa própria paz, para que a gente possa iniciar um ano diferente, né? Então, é muito importante essa conexão para que a gente possa trazer essa força que está dentro da gente mesmo, né? Você quer responder rapidamente a pergunta da Lúcia? Eu nem vi aqui que tem pergunta. Fala aí para mim. O que é sincronário? Ah, Que é um tema sim. muito grande para responder numa live, né? Porque eu faço, desde que eu conheci o resgate, eu estou tentando entender. Eu sei que é muito. Eu gosto muito porque ele é algo parecido com o calendário, só que é mais ao natural. Isso, o sincronário o sincronário da paz é a nomenclatura da contagem do tempo. Então, os maias contavam o tempo através de 22 calendários. E 2 deles é esse que eu mencionei, o sincronário, né? Que ele tem o Tzolk'in e a contagem das luas. Então, no sincronário, a gente não conta janeiro, fevereiro, março. A gente conta as luas, que são 13 luas de 28 dias, que fecham um ciclo de 364 dias mais um, que é esse dia fora do tempo. Que ele vai fechar a mesma contagem, que é o tempo que a Lua faz essa órbita junto com a Terra ao redor do Sol, né? E, enfim, isso é uma contagem bem básica, né? Então a gente consegue... aqui eu não consigo mostrar, né, a harmonia que tem entre a gente olhar para o calendário, no caso gregoriano, que é o que a gente vive hoje, janeiro, fevereiro, março, abril, e a gente olhar para o sincronário, que é as 13 luas. Então, as 13 luas, elas trazem, assim, 4 semanas bem certinho, né? De 7 dias, 28 dias fechando no final do mês, digamos assim. E ela vem regida por um Qin, que a gente chama. O Qin, ele é uma vibração de som que cada um tem o seu Qin, digamos assim, quase como se fosse um signo, né? Onde a gente faz a contagem, a gente percebe qual é o nosso Qin. O Qin, ele é uma vibração que está disponível e a gente entra em contato no dia do nosso nascimento. Então, se eu for abrir o meu Qin aqui ou o Qin da Silvina, eu vou falar algumas coisas que ela vai identificar como sendo dela, justamente porque essa vibração daquela frequência do som mais a luz que está naquele dia que ela nasceu. Né? Então é muito... Mas basicamente é uma reconexão com a natureza. Basicamente o que o sincronário nos ensina é viver o aqui e agora. É o viver através da cultura, através da paz, vivenciar, né, tudo isso na pele mesmo, né? Não apenas falar, não apenas ver como a gente vê os dias e os dias passando, né? Às vezes a gente está lá, não tem um dia que a gente fala assim, nossa, hoje passou muito rápido. Né? Ou, nossa, hoje passou muito devagar. Muito difícil as pessoas falar que passa devagar, né? Mas a conexão com o tempo, o viver o aqui e agora é muito isso. Então a gente aprende a estar presente, né? Não tem como a gente só falar, por exemplo, de meditação sem a gente estar no aqui e agora. E a vida acontece hoje, ela não acontece daqui uma semana ou ontem. Ela acontece no aqui
e realmente no agora. E tudo pode mudar a qualquer momento. E eu tive assim uma experiência assim, né, na minha família agora que meu pai sofreu um AVC, né, de que assim, quando eu peguei os exames dele, assim que eu fui olhar, que eu fui ver aquela lesão, o meu pai é uma pessoa que tem 86 anos, gente, e ele tem uma vida assim ativíssima, sabe? Ele plantava no terreno dele, ele colhia, né, muitas coisas e caminhava, se alimentava bem. E o AVC veio assim, e aí eu fui olhar os exames dele e vi aquela mancha muito pequena, assim, que derramou, né, o sangue. E olha como a vida é, né? Porque uma gotinha de sangue fez um estrago no corpo dele, né? Que paralisou o lado direito e tudo mais. Ele tá se recuperando muito rápido, mas só comento isso para a gente perceber como a gente perceber que muda as coisas de uma hora para outra. Então, quando a gente está conectado no aqui, no agora, assim, a gente começa a viver mesmo, viver os movimentos, viver o momento, viver aquilo que está acontecendo, seja uma doença, seja uma alegria, seja um casamento, o nascimento de um filho, mas que a gente esteja ali conectado, né? E viver através do sincronário e resgatar isso. Todos nós, todos os seres humanos, a gente precisa viver em conjunto. A gente não tem como a gente viver sozinho, individual. Apesar disso Essa faz ser todo sentido que eu coloquei no convite, quem tem ansiedade, quem tem depressão, porque é o que fala assim que é o mal do século, né? Que a isso. doença, agora pós-pandemia, com certeza vai ter mais essa sensação, né? E a E se a gente. gente é porque a pessoa acredita muito nas coisas externas. Se a pessoa acredita na própria força, eu não falei do tempo, eu só estou viva agora. Daqui a um minuto eu não sei se eu estou viva. Então por que eu vou sofrer pelo depois, né? E a Isso. mesma coisa a depressão. Por que eu vou estar sofrendo pelo que já passou se meu pai não foi o pai que eu queria, se minha mãe não foi a mãe que eu desejei? Por que eu vou ficar sofrendo por aquilo? Eu não posso mudar. Aquilo foi como tinha que ser para eu nascer, para que eu pudesse nascer, né? Então, viver o momento presente é sair da depressão, é sair da ansiedade, né? Agora, momentos depressivos, momentos de ansiedade, sempre vão ter, porque nós somos humanos, né? Isso. Sempre Ainda vamos bem, ter. porque é isso que vai dar o impulso da vida, né? Isso mesmo. É isso que vai tirar a gente da zona de conforto, né? É isso que Sim, faz com que a gente dê esse movimento para a vida, né? Senão a gente não, né? Agradecer até aquela doença que aparece, né? Porque dali a gente também consegue ter um ensinamento. A gente começa a entender. certeza. Certeza que essa ansiedade, se ela persiste, é porque ela quer que você olhe para alguma coisa que você está com a viseira que não está olhando, né? Então Isso. é uma bênção essa ansiedade, né? E se você olhar com o lado com gratidão, você vai conseguir ver. Agora, enquanto você está rejeitando, está com raiva porque você tem depressão, ela vai ter mais força, né? É. Então é olhar para a dor, aprender com a dor e aceitar. E muito cuidado, né, até com os remédios que a gente toma, né? Porque o remédio ele corta esse sentimento que a gente tem. Ele corta, ele inibe a nossa memória imunológica, né? Porque o corpo ele é feito para resistir. Mas quando a gente toma o medicamento, ele corta, principalmente no caso da depressão, né? Porque a Tem gente uma dorme, né? E a pessoa vai lá e dorme, então a pessoa não tá vendo, né, aquilo. a pessoa não se cura, né? Isso, e a pessoa não se cura. Então, é muito interessante a gente olhar para isso. Lógico, né, gente, que é doído, é dolorido, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu violência, por exemplo, né, física. Lógico que existe uma dor, óbvio que tem ali uma dor física, né? E que isso se torna uma bola de neve se não olhar. Mas olhar para essa dor e ir além dessa dor, eu garanto para vocês que vai ter vida lá no final do túnel que está escuro. Aquela luz lá no final do túnel é uma luz muito da essência, assim, muito da força, muito de Deus, assim, muito do universo. Então, olhar para as nossas dores é ir além dessa dor. Imagina a pessoa conseguir ir além da dor dela, né? O que tem além disso, assim. Então, é algo que
é por isso que eu vim para esse mundo das terapias, assim, e para isso que eu tanto estudo também e tanto trago, porque a gente sempre tem algo a mais para a gente se libertar e expandir. E a gente precisa recordar que somos seres que vivemos em comunidade, ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. A gente precisa recordar que a gente vive em comunidade, que nós somos um, né? A gente é um, né? Humanidade traz esse todos somos um. E a gente é todos somos um com os bandidos também, né? Que às vezes a gente quer excluir todo mundo, né? E como amar essas pessoas? Então precisa fazer um resgate interno primeiro, precisa olhar para as suas dores, para a sua vida, né? Resgatar essa autoestima, resgatar tudo que a gente tem, para daí a gente poder olhar para o outro. Senão a gente sempre vai excluir, né? A gente não vai querer viver em comunidade, porque imagina que eu vou querer conviver com as outras pessoas, né? E isso traz uma liberdade, assim. Então, fica a dica aí, gente, para a gente aprofundar e libertar essas nossas dores e poder ver o mundo como um lugar de paz, de harmonia, que com certeza é, porque tudo é perfeito, né? A gente não vê na natureza uma árvore que dá maçã querer dar limão, né? Se ela vai dar maçã, ela vai dar maçã. E muitas vezes a gente vê as pessoas que elas são boas numa coisa, mas elas querem dar outra, né? Às vezes a pessoa é boa em matemática, mas ela quer fazer português. E por que quer fazer português? Porque às vezes a mãe quer, o pai quer, lá no sistema tem uma história, né? E a pessoa se sente incomodada e mesmo assim não faz. Então, muito cuidado, né? Olhar para si é olhar para tudo isso e é olhar assim como um todo mesmo, para ir diretamente naquilo que precisa ampliar, liberar, enfim, para a gente poder ter essa vida de amorosa e harmoniosa que a gente tanto quer, né? Então, você estava falando, estava lembrando Bob Proctor, que faleceu agora há poucos dias, né? Ele, não, ele fala, acho que falava inglês, é tudo traduzido os vídeos dele, mas eu gosto muito de escutar ele. E ele estava, num dos vídeos, ele estava falando nos últimos dias, agora, antes dele falecer, que ele estava fazendo, iria completar 60 anos de estudo, de pesquisa para entender a natureza humana e para entender como funciona o cérebro, como funciona a energia que o cérebro emite, o corpo todo emite. Ele está fazendo 60 anos pesquisando e às vezes a gente faz uma terapia, faz uma, e a gente acredita que a gente já fez tudo, né? Tantas vezes a gente escuta as pessoas bem falando, eu já fiz tudo, eu já fiz tanta coisa e eu não consigo sair dessa dor. Ele estava completando, não sei se chegou a completar 60 anos em busca de si mesmo, em busca. E ele tem muito conteúdo bom no YouTube que a gente assistir, né? É, Então, 60 anos não é uma terapia, não foi um encontro, não foi uma live, não foi uma consulta que ele fez consigo mesmo, né? E isso, ele, e ele mostra, assim, o quanto que o humano é frágil e forte, né? isso. E E o Hélio Couto também traz isso, né? Para que a também. gente possa viver em comunidade, para que a gente possa aprender, porque às vezes a gente acha que a gente está passando só por um problema, só a gente está passando por esse problema, mas quando a gente olha, a gente vê que a gente não é um ser único, né? E quando a gente compartilha, a gente consegue ter essas curas. E essas curas, elas vêm através desse conhecimento que a gente precisa se dedicar. Né? Não tem como a gente não se dedicar, né? Não estudar, não se conhecer, não ir atrás, não ter essa nutrição. Porque a vida é nutrir. A vida é receber nutrição. E a nutrição é o autoconhecimento, né? E a fé, né? A fé que eu digo não é uma fé, é fé na gente mesmo, né? Porque se somos filhos de Deus, então somos deuses também. A gente pode criar a nossa realidade, a gente pode co-criar, a gente pode mudar a nossa realidade, né? Então, acreditar em si é o caminho também. E se a gente tem uma dor, tá tudo bem, porque somos seres humanos, a gente pode ter uma dor. Só que vamos olhar para ela, não vamos mais fugir, não vamos mais dar desculpa que eu tô muito idosa, né? Às vezes eu recebo uma cliente aí com 40 anos e está dizendo que não tem mais tempo. Não, a gente tem tempo para fazer tudo aquilo que a gente quiser, né? Então,
que a gente possa se libertar desse padrão de escassez, né, de rejeição, e que a gente possa realmente se colocar, viver a nossa própria vida. Tem aquele vídeo que a gente compartilhou no programa do Resgate, Silvina, aquele que é O Meu Lugar no Mundo, que é Aham. um vídeo assim que mostra que por que às vezes a gente fica por que às vezes a gente tem um ídolo, por exemplo, a gente gosta muito de uma pessoa, a gente se sente bem, sei lá, quando a gente escuta uma música, tem um cantor que, né, a gente gosta de ouvir aquela música, assim, a gente se apaixona por aquele cantor. Por quê? Porque ele tá no lugar dele, ele não tá fazendo nada demais, ele só tá cantando, né? E às vezes a gente vai lá e vê um médico que ajuda a gente no nosso problema e tal, e a gente acaba criando esse amor pela pessoa, mas ele é um médico porque ele está fazendo aquilo que ele veio fazer, né? Então ele tá no lugar dele. O professor que ensina os nossos filhos, que a gente gosta tanto, é porque ele está no lugar dele, sabe? Ele não está fazendo nada demais, ele só está ensinando, né? Um terapeuta que se torna canal na vida da pessoa, ele só está no lugar certo, né? Mas hoje em dia a gente vê muito aquilo que eu falei, a pessoa que gosta de matemática fazendo português, aquele É. que gosta, aquele que quer ser motorista, mas ele foi ser advogado, né? Ou aquele que quer ser advogado, ele foi ser professor, digamos assim. Então a gente vê pessoas que não estão nos seus lugares. E é por isso que a depressão chega, a ansiedade chega e tudo mais. Então E o vamos. dinheiro que vem não é aproveitado, né? A Não, pessoa perde, a pessoa administra mal, porque a pessoa não queria aquilo, né? Não é a essência dela. isso mesmo. Então a dica é olhar para si, né? Olhar para si e se conectar com esse tempo que é o tempo da natureza, né? Que é o tempo da natureza, assim. Então eu gostaria de deixar essa dica, assim, sabe, para se olhar mais e olhar para esse ciclo assim da natureza, parar, sabe, parar para olhar, né? Nem que seja para olhar a lua, né? Para olhar os pássaros, olhar uma árvore. Gente, vai ter muita beleza nisso. Às vezes as pessoas até podem falar assim, ah, que doida, né? Mandando olhar para uma árvore. Mas experimenta olhar para uma árvore para ver como vai trazer algo diferente, assim. Como vai trazer esse algo diferente? Quanto tempo ela levou para ficar qual processo ela passou para ser do jeito que ela é, né? Se Isso, ela não tivesse se respeitado, ela não teria nascido, né? Não teria vivido. exatamente. É bem E isso. completando a tua ideia, a gente, assim, como eu estava falando desde o início, que a gente é muito imediatista, que é tudo, que a cura é tudo para hoje, né? A ginástica, que é o meu trabalho que eu faço agora, né? A Dr. Hammer pesquisou quase 40 anos depois que ele quase morreu, ele teve uma doença sem cura, né? Ele se dedicou a pesquisar a causa da doença dele e foram quase 40 anos ele pesquisando e ele descobriu e comprovou que se o nosso processo de cura fosse rápido, assim, tão rápido como a doença vem, a gente não sobreviveria. Porque o nosso corpo, nossas células precisam tempo para se refazer, porque o nosso cérebro, a gente é o que é porque a gente evolui para um lado ou para o outro, né? E as doenças, elas são impactantes, então elas são imediatas, por isso que a gente adoece, né? E a recuperação, ela tem que ser lenta, a dor faz parte, que nem você falou antes, porque o nosso corpo tem que sair do processo que foi aquele impacto, né? Aquilo que não faz parte da nossa natureza, né? E Isso. tudo que é natural é devagar para que a gente consiga sobreviver. Por isso que Isso. os humanos ainda existem. Ele conseguiu comprovar essa teoria assim, com mais de 40 mil casos de doenças, né? E é isso que daí ele faleceu sendo condenado por isso que o descobriu. Ele não foi aceito, né? Ele Sim. faleceu na mesma época do Bert, né? Então, enquanto a pessoa está viva, ela não é reconhecida porque é uma coisa que agride muito as crenças, muito o poder financeiro, né? Isso. E E aí vem eu vejo pela recuperação do meu pai, assim, sabe? Uma pessoa de 86 anos, assim, ele já. O muita AVC. capacidade de se recuperar, né? E o AVC aconteceu dia 18 de dezembro. Agora, essa semana que vem, vai fazer 60 dias.
E ele já está caminhando, né? Viu, né? E pela medicina tradicional ocidental, isso não tem explicação, né? Não, não tem. Não. Então, assim, ele está Tudo, caminhando. né? Claro que ele não fala, né? Lógico, ele não está falando, mas assim, o que que é, o que está acontecendo? Ele está exercitando, né? Porque Por- Porque ele quer, né? isso, e O aí cérebro dele quer, o corpo dele quer. isso. E aí o tratamento para ele voltar a falar e voltar a mexer o braço, por exemplo, é a fisioterapia e a fonoaudióloga, que isso não existe remédio, né? Então isso existe a gente aprender de novo, né? Então aprender, aprender. E o meu pai, ele foi uma pessoa que ele sempre ajudou muito as pessoas. Ele trabalhava na área da saúde. Então ele era o provedor. Ele sempre foi muito o provedor. E ele não era rígido com ele mesmo. Isso. E assim, ele não recebia. Ele tinha essa dificuldade de receber. Receber um É. cuidado, receber um carinho. Ele tinha essa Mas dificuldade. E agora, o que está acontecendo? Ele está recebendo. Então, muitas ele vezes, é uma né? lição que ele ainda está aprendendo nesse momento. Exatamente. Muitas vezes as doenças vêm para que a gente possa aprender a receber, né? Que a gente não é doador a vida inteira. Não tem como a gente sempre ajudar. A gente vai ter que receber. E às vezes a Eu, gente precisa olhar para isso através de uma dor, mas está tudo bem. E aí a gente consegue ver o corpo se regenerando, né? No tempo dele. e sempre que a pessoa tem um AVC e se recupera, é prova de que a pessoa era maleável com ela mesma, né? Não era uma Exatamente. pessoa que queria estar no controle de tudo, né? Então, Exatamente. se a gente começa hoje a trabalhar esse controle, soltar um pouco esse controle, olhar para a árvore, olhar para a natureza como é, quando a gente tiver lá para os 87 da nossa vida, tiver um AVC, a gente vai ter a capacidade de se regenerar. Agora, se a Isso. gente fica naquela mesma trilha, assim, do jeito que a gente nasceu e não quer mudar, um AVC vai ser fatal, né? Vai. E também vai ser doloroso, né? Vai ser doloroso, porque hoje meu pai ri Não muito vai assim. esperar, né? No caso dele, a gente dá muita risada. Às vezes ele quer falar e a gente não entende, a gente dá risada. E é muito Logo, divertido, é muito divertido. Mas a gente vê outros casos em que a pessoa cai na depressão, né? Cai na sim, depressão e não se recupera. Então, tudo isso tem muito a ver com as nossas emoções. Então, a gente precisa, desde agora, começar a ter uma vida mais leve, olhar, ser maleável com a gente mesmo, autoconhecimento, autoamor, para que a gente, né, consiga passar pelas dificuldades. Para que quando a dificuldade chegue, a gente não faça dela pior do que ela já é, né? Que a gente essa é a diferença, né? faz toda a Porque diferença. o problema não é problema em si, é a nossa interpretação que é. Isso. É isso mesmo, é a interpretação que a gente dá para aquilo, né? O quanto de importância a gente dá para aquilo. Então, a gente tem essa capacidade de deixar aquilo mais leve ou mais pesado. Sim. A gente pode provocar um AVC logo depois de novo, né? Ou pode, daqui a uns dias, ele pode estar bem. Isso Olá, mesmo. obrigada, pessoal, que esteve com a gente aqui. Nossa, a gente se distraiu, se ocupou tanto. Eu fui vendo o pessoal chegando, mas a gente não pode parar, cada uma que chega para dar oi, porque Sim, a gente perde daí o assunto, né? sim. Mas é muita gratidão mesmo a todas as que estiveram aqui. Eu vou postar depois no YouTube também para facilitar compartilhar. Posso colocar no grupo lá do Resgate do Feminino para quem quiser acessar isso. Pode, pode, E para a vai- gente ir alcançando cada vez mais e compartilhar cada vez mais, né? Para que todas possam viver, né, a vida que a gente veio viver mesmo. e quem acha que valeu a pena, passa. Às vezes a gente compartilha e fala assim, ah, a pessoa não vai assistir, né? Mas uma hora a semente brota, né? A hora que tem todo dia tem uma umidade que pode estar ali, outro dia pode ser que a lua esteja de outro jeito e Isso. pode brotar uma semente, porque eu sempre digo do jeito que eu sou casca dura, fui e consigo abrir, porque eu sou muito, sempre fui muito rígida comigo mesma, né? Para admitir que eu precisava de ajuda,
por mais de 50 anos, né? Então, é assim, cada um tem seu momento, né? Nunca é tarde, né? Não, nunca é tarde. Bora olhar pra gente mesmo, porque é ali as respostas. Tá tudo aqui dentro. No momento certo, a gente encontra o que a gente precisa. Exatamente. Obrigada. E quem esteve que está aqui, que não veio para a live comigo, ainda está convidada. Enquanto tiver gente que aceita o convite, vou continuar. Ah, e aceitem o convite, gente. Assim, é se desafiar, né? A Silvina É tá cura. fazendo um trabalho muito maravilhoso, né? Porque além de você se colocar, tu ainda, né, coloca as mulheres também no Mas movimento. é a minha cura que eu estou fazendo com isso, porque Isso. não teria remédio que faria o que as lives estão fazendo comigo, né? Então, É. é uma autossuperação, mas é um processo de cura, assim, que eu sinto que cada dia a minha vida está melhor. E E é é a um era do processo, compartilhamento, né? Quando a gente sim, compartilha, a gente vê o outro feliz e aí a gente também fica feliz, porque é essa era do compartilhamento, a né? troca, né? Uma troca e dar um presente, por exemplo, né? Como a gente vê em tantas rodas de economia compartilhada, por exemplo, é a gente fazer esse movimento de doar sem esperar nada em troca. E aí a gente começa a ter essa alegria, esse brilho que a gente tem, né? E doar pode ser qualquer coisa, né? Pode ser as trocas que a gente faz, o compartilhamento, enfim. É a vivência em grupo, né? Que eu tanto falo. Isso. Valeu. Gratidão, Eva, amada. então, vamos encerrar, que já passou da hora. Sim, gratidão, viu? E a gente vai seguindo que tu possa compartilhar ainda mais. Amém. Beijo.